Fala aí pessoal, beleza? Vai fazer aquela entrevista em inglês e deu aquele frio na barriga para se preparar para a entrevista? Calma aí que eu vou te dar algumas dicas aqui. E se eu te falar que você não precisa de um inglês avançado para passar naquela entrevista para analista de dados no exterior, seja na Europa ou na América do Norte? Ah, mas por que análise de dados, Bruce? Bom, análise de dados porque é a área que eu domino, é a área que eu fiz entrevista, é a área que eu tenho experiência e é a área que eu posso compartilhar meu conhecimento com vocês. Outras áreas eu não fiz entrevista para outros cargos, então eu vou compartilhar com vocês onde eu tenho domínio, tudo bem? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou compartilhar com você as minhas dicas e estratégias para ir bem numa entrevista de emprego, mesmo sem ter um inglês avançado, que era o meu caso. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruce Fonseca, eu sou administrador, especialista em Business Intelligence e trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos, onde eu utilizo como principais ferramentas o SQL, o Power BI e o Python. E também utilizo o nosso bom e velho Excel quando a demanda não exige muita performance ou muita escalabilidade. E sim, passei por algumas entrevistas em inglês e fui aprovado nelas até chegar a essa vaga que eu estou hoje aqui nos Estados Unidos. Atualmente estou morando aqui na Pensilvânia, que é um estado aí basicamente do lado de New Jersey, New York também. E vale lembrar, pessoal, que o que eu estou compartilhando aqui é a minha experiência, é o que eu passei nos processos seletivos que eu participei, em vagas para a Europa e aqui para a América do Norte, tudo bem? E eu estou fazendo esse vídeo porque essa é a pergunta campeã lá no meu Instagram. Professor, qual que é o nível de inglês exigido para arrumar uma vaga fora? Professor, como que foi o seu processo seletivo em inglês? Para você ter uma ideia, as pessoas perguntam mais de inglês para mim do que de dados, e eu acho isso o máximo. Então, bora para esse vídeo que eu já estava com essa ideia há algum tempo. Então, já deixa aquele like, segue, curte, compartilha para apoiar o meu trabalho aqui, que quanto mais feedback eu tiver de vocês, mais vídeos eu vou trazer aqui compartilhando sempre a minha experiência, onde eu tenho domínio. Bom, pessoal, a primeira coisa que você precisa saber quando você for fazer uma entrevista, dá uma pesquisada no recrutador. O recrutador é nativo do país? Por exemplo, é Reino Unido? Ele fala inglês? Foi alfabetizado em inglês? Ou ele é um indiano que mora no Reino Unido, ou ele é um chinês que mora nos Estados Unidos? Pessoas que não são nativas do país e falam inglês, mesmo que o inglês dela seja fluente, por exemplo, eles não vão falar com as palavras tão conectadas, aquelas palavras todas emendadas, sabe? Quando você ouve aquele americano falando, parece que o cara tá falando com uma batata na boca, sabe? Que é uma situação que eu encontro aqui no meu dia a dia, né? Então eles vão falar assim, você fica, eu acho que ele quis dizer tal coisa. Quem não é nativo, pessoal, vai falar com espaço entre as palavras, e isso vai ficar mais fácil de você entender o que ele está querendo dizer. E ele também não vai utilizar muitas expressões idiomáticas, ou seja, o inglês dele vai ficar mais naquele básico ali, né, que todo mundo consegue entender basicamente ali, e com espaço entre as palavras. E se for brasileiro, então, mais fácil ainda. Eu não sei porquê, mas brasileiro consegue reconhecer outro brasileiro falando inglês de longe. Então, quando a gente vê um brasileiro falando inglês, fala, meu, é brasileiro esse cara, né? Assim, quando você vê um chinês, você fala, é chinês. E sem olhar o rosto, só de ouvir o sotaque, você fala, é chinês. E o indiano é a mesma coisa também. E aí, quando você sabe disso, pessoal, isso já dá aquele nível de confiança para você, porque já diminui um pouco aquela ansiedade, coisa e tal. E eu estudava inglês, cheguei a fazer aulas particulares por 3 anos no Brasil, 1h30 por semana, mas eu nunca fui um aluno estudioso. Eu só estudava inglês naquela 1h30 por semana. E isso atrasou muito o meu inglês. Eu poderia ter um inglês muito melhor agora, se nesses 3 anos, que foi basicamente no início da pandemia até janeiro desse ano, eu tivesse estudado de verdade. Eu gastei dinheiro e não aproveitei ao máximo que eu poderia. Mas mesmo assim eu acreditava que eu tinha um inglês intermediário, porque eu conversava com o meu professor, eu até achava que o meu inglês era bom, mas na verdade ele que baixava o nível de inglês dele para falar comigo. Então ele falava fácil comigo, eu conseguia entender e achava que eu tinha um inglês bom. E isso foi um engano da minha parte. Quando eu cheguei aqui, eu realmente percebi que conviver com nativos no local de trabalho, gente, é muito diferente. Quem fala inglês muito bem, vem para cá e sofre também. Apenas uma pessoa que eu conheço falou que chegou aqui e não sofreu com o nível de inglês, que simplesmente foi tudo de boa. Todos os outros brasileiros e pessoas de outros países também que eu converso, falaram que
foi muito difícil, mesmo já falando inglês em seus países. E ainda tem um amigo chinês, que ele é o meu coach de Data Science, e ele estava falando para mim que para ele é mais difícil ainda, porque além de aprender os sons, ele teve que aprender toda a escrita. Imaginou? É uma cultura totalmente diferente, porque ele teve que aprender a falar, ouvir e escrever, tudo diferente para ele. Então, nós temos alguma vantagem em relação a outros idiomas. Mas aí você vai falar para mim, Bruce, quando a pessoa é nativa é mais difícil? Eu falo, não. Por quê? Essas pessoas nativas do Canadá, Austrália, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, eles são muito acostumados a falarem com povos de outras línguas. Todo mundo quer ir para a Austrália, Canadá. Então, nós do Brasil não somos acostumados a falar com gringos. Eles são acostumados a falar com pessoas de todos os países. Então, quando eles veem que você não tem aquele nível de inglês, eles baixam o nível de inglês deles também, porque eles sabem que a gente vai ter uma dificuldade se eles não melhorarem. Então, eles deixam o inglês dele mais fácil, justamente para você conseguir entender ele, e provavelmente ele vai falar mais pausado também. Ou seja, eles são acostumados a falar com o estrangeiro. Nós não somos. E sabendo disso, pessoal, você já quebrou a primeira barreira, que é o medo de fazer a entrevista em inglês. Mas, pessoal, qual que é o nível de inglês que você precisa para fazer uma entrevista em inglês? Bom, o que eu diria para você? Que você precisa de um nível intermediário para o upper intermediate ali, que é quase um avançado ali. Por quê, pessoal? Basicamente, você vai precisar contar uma história da sua vida e você vai precisar relacionar essa sua história mais a sua experiência com o fit da vaga, ou seja, com os requisitos da vaga. A pessoa que está te entrevistando, ela já viu o seu perfil. Ela já viu que você colocou ali um inglês intermediário. Ela já viu as suas qualificações. Você já passou na triagem dos currículos e nisso você já precisa comemorar. Você já está sendo cotado para essa vaga. E aí, a partir de agora que entra a minha estratégia. Eu faço isso para todas as entrevistas. Eu crio um roteiro pensando nos requisitos da vaga. O que a vaga pede? O que eles esperam de mim? Quando eles escrevem lá, como você poderia contribuir com a vaga? Pessoal, pega isso aí, leia tudo, decora tudo, entenda exatamente o que a vaga está pedindo, veja se você tem realmente aquele fit, cria um roteiro. O que é criar um roteiro? Eu faço isso para entrevista, eu faço isso para dashboard e eu faço isso para apresentação. Eu pego e crio um título, que é a minha ideia, depois eu crio os tópicos, e esses tópicos têm um início, um meio, um fim, e para cada tópico eu escrevo pontos que eu não posso esquecer. E nesses pontos, pessoal, eles estão ali escritos de uma forma que vão ajudar eu lembrar em uma sequência cronológica que conecte com o outro tópico e que, no geral, a minha ideia ali do meu roteiro, da história que eu estou contando, se conecte com a vaga. Então, eu vou pensar em palavras-chave, eu vou pensar em projetos que eu fiz que são similares às atividades, porque quando você consegue falar de um projeto que você desenvolveu, que você tem profundidade para resolver aquele problema, você vai colocar a pessoa numa situação de conforto. Você vai falar assim, puxa vida, o Bruce consegue resolver isso. E isso que é legal, pessoal. Uma entrevista é para o recrutador, o gestor, conhecer você e saber o quanto você tem de aderência àquela vaga, qual é o fit para aquela vaga que você está participando. Então, o que eu falo? Eu falo que é tudo uma questão de estratégia, pessoal. E aí, o que você vai precisar treinar? A sua comunicação. Você escreveu tudo em português mesmo? Tem a sua história escrita ali, tópico por tópico, cada uma com os principais pontos, início, meio, fim, cada uma se relacionando e tudo indo de encontro com a vaga? Beleza, pessoal, você já sabe o que você vai ter que falar na entrevista. Bom, fez isso? Agora é hora de traduzir para o inglês e treinar o seu inglês, pessoal. O que você vai fazer? Você vai treinar de frente para trás, muitas vezes, tudo que você vai falar. Você vai usar o Google Tradutor. Eu tenho certeza que se o seu inglês não for avançado igual o meu não era, vai até melhorar o seu nível de inglês, porque você vai ter que aumentar o seu vocabulário, você vai ter que usar termos técnicos e relacionados à área também. E isso, pessoal,
vai ajudar você no processo. Por quê? O gestor sabe que você não é nativo, que você não tem uma experiência em um outro país de língua inglesa, beleza, mas ele sabe que você tem a capacidade técnica que ele precisa, ou ele sabe que você tem os skills que ele precisa. E aí agora é hora de você mostrar que você sabe falar sobre esses skills. Pessoal, essa é a estratégia. Você vai primeiro montar uma história sem mentira, tá bom, pessoal? Tem que ser verdade. Senão você vai se enrolar e não vai dar certo a entrevista. Você vai falar a sua experiência. Você vai treinar como falar a experiência de uma forma melhor para se encaixar com a vaga, beleza? Então não tem malandragem aqui. E um colega meu, até conversando com ele perguntando sobre o nível de inglês, falou: pô, Bruce, mas aí você tava metendo louco. Eu falei: não, senhor. O que eu fiz foi me preparar para a entrevista. Nessa preparação, eu melhorei a minha comunicação. Os pontos técnicos, os pré-requisitos da vaga, eu já tinha. Tanto é que eu estou trabalhando com eles aqui nos Estados Unidos há mais de um ano. Eu só atendo vice-presidentes, diretores e gerentes. Eles sabem que o meu inglês, até hoje, não é um inglês perfeito, mas claro que em um ano melhorou muito. Mas no começo, pessoal, tinha dia que eu queria me enfiar embaixo da mesa, assim, ó, de medo que alguém me chamasse na reunião. Isso é verdade, porque chegava uma hora que eu não estava entendendo nada mais. E o que eu fiz, pessoal? Quando eu cheguei aqui, tomei aquele choque de realidade, que o meu inglês não era suficiente para viver em inglês, o que é diferente de uma entrevista em inglês. E aí eu comecei a estudar todos os dias. E o meu inglês melhorou muito, pessoal, muito mesmo. Mas eu fiz um curso específico para falar o inglês aqui dos Estados Unidos. E não esse inglês que a gente aprende no Brasil. Então, pessoal, o inglês da entrevista, ele é diferente e você pode passar por ele se você tiver uma boa estratégia de comunicação, que é o que eu expliquei aqui para você. Ah, fulano vai dizer que não funciona. Pô, não funciona para ele, para mim funcionou. E eu estou falando a minha história aqui, viu, pessoal? E é a mesma história que eu conto para todos os meus amigos. Todo mundo que me pergunta, eu sempre falo isso. E outra coisa, pessoal, quando você estiver fazendo a entrevista, basicamente, o recrutador, ele vai explicar para você a vaga. Então, mesmo que ele fale um inglês meio enrolado ali, quando você não entender, você pode falar para ele: sorry, can you repeat? E ele vai repetir, não vai ter problema nenhum. Só que quem vai falar mesmo vai ser você. Ele vai explicar tudo que está escrito no papel ali. Dificilmente vai sair disso, entendeu, pessoal? E não foi só com uma pessoa que eu fiz entrevistas, eu fiz para outras empresas também, e todas foram a mesma coisa. Mas claro, dentro de um contexto de análise de dados, onde as pessoas já tinham triado o meu currículo e queriam ouvir a minha experiência. Quando você seguir essas dicas, com certeza o seu nível de ansiedade e de medo vai baixar também. Você vai lembrar das minhas dicas de como se preparar, escrever o roteiro e treinar o inglês. Vai ir para a entrevista e dificilmente vai sair disso. E quando você fizer essa entrevista e der tudo certo, por favor, volta aqui no vídeo, comenta ou me procura lá no Instagram. Eu vou ficar muito feliz com o seu feedback. E foram essas minhas dicas. Se você quer que eu fale de mais algum ponto específico sobre morar, trabalhar, viver aqui nos Estados Unidos, manda lá no meu Instagram, que eu estou pegando todos os feedbacks e colocando na minha lista aqui de backlog para eu fazer novos vídeos aqui para o canal. Beleza, pessoal? Eu espero que isso tenha te ajudado. Deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, envie suas sugestões que com certeza eu vou acabar fazendo esse vídeo, porque tem muita coisa que eu quero falar aqui. São mais de 15 anos de experiência com análise de dados. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui nesse canal. Tchau, tchau!